Eu queria lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dando sequência à exposição desse livro. Atos 9. Semana passada eu fiz a exposição do verso 20 até o 30 e estiquei um pouco para o 31, só para que os irmãos pudessem entender o contexto todo. E por mais de uma vez informei a igreja que iria voltar para o verso 31, por necessidade, entendo eu. Há uma seção aqui, você pode observar que a própria Sociedade Bíblica ela separou o texto, e há um pensamento completo aqui. Aqui você tem uma forma de pensar de Lucas, resumindo muita coisa do que está acontecendo em Atos, e eu acho importante que a igreja possa aprender mais com esse versículo. Então hoje vamos ter um sermão expositivo de um verso só. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, dá-nos a graça de ouvirmos a Tua voz pela exposição desse texto. Uma semana se começa, já está começando hoje, Senhor. Se inicia e vão ser muitas, Senhor Deus, as tribulações, dificuldades que nós vamos passar. E o dia que o Senhor reservou para ouvirmos a Tua voz poderosamente pela pregação no culto é hoje. Então te pedimos, Senhor, fortalece a Tua igreja essa noite. Auxilia o Teu povo, exorta o Teu povo, conforta, para que nós possamos sair daqui firmes na fé, sabendo que a igreja continua vencendo e que o final, Senhor Deus, é a nossa vitória em Cristo. Usa Teu servo, Senhor, para pregar e a Tua igreja para ouvir. E se há entre nós aqueles que não te conhecem ainda, revela Teu Filho a eles nessa noite, pela pregação. Em Cristo nós oramos. Amém. O crescimento de igreja virou um tema muito forte e eu diria até um tema científico dentro da teologia, porque as pessoas estão tão ávidas por crescimento, para que a igreja cresça em número e ela mostre isso, e as pessoas se animam com isso, e você tem igrejas pautadas simplesmente na missão. Você tem igreja batista missionária, igreja presbiteriana missionária. O foco é esse, o foco é evangelização para crescimento. Em si, irmãos, toda igreja precisa ser missionária, toda igreja deve evangelizar. Isso é da natureza da igreja. Se você observa a grande comissão, você percebe claramente Cristo dizendo que nós devemos ir por todo o mundo fazendo discípulos, ou seja, por onde eu passar eu devo fazer discípulos. Então é natural que a igreja cresça. O que me chama a atenção é porque algo que é natural não precisa ser mecânico, tem que ser natural. E o que se percebe hoje é que se tem, por isso que eu falo de uma certa, de um certo pensamento científico, pessoas que elas estão se especializando em crescimento de igreja, congresso de crescimento de igreja. Muitas vezes está camuflado como um congresso missionário, mas na verdade o que se pensa ali é número, simplesmente número, crescimento, mais gente na igreja. Esse é um lado da história. O outro lado da história, e aí nós estamos tratando aqui com a nossa
o nosso círculo, né? Aquilo que está mais próximo da nossa igreja, o círculo reformado, e você tem a ideia de que o que nós queremos é qualidade. Não, essa é a desculpa. Se inventou essa desculpa. Não, a igreja não cresce, mas é porque o que a gente quer é qualidade. Isso me chama a atenção, irmãos, porque nenhuma verdade nem outra estão comparadas à Escritura. Porque você tem no Antigo Testamento um livro da Bíblia, que o nome dele é Números, tratando do número dos crentes, e dizendo que a igreja crescia. E vocês estão ouvindo essa pregação no domingo de manhã, a igreja se expandindo, o número dos crentes aumentando na Antiga Aliança, no livro de Números. E não por coincidência, mas por providência de Deus, nós vemos aqui em Atos 9, né, textos que se completam, Antigo e Novo Testamento, Atos 9, dizendo a igreja crescia. Mas eu não consigo ver nesse texto, nem em nenhum outro texto da Bíblia, um mecanicismo de crescimento, uma estratégia de crescimento, né, uma agência de crescimento na igreja, para que isso funcione. Mas é uma coisa que cresce naturalmente. Por outro lado, a desculpa de que o que nós queremos é qualidade também cai por terra, porque aqui você tem qualidade e quantidade juntos. Essa desculpa no meio reformado de que nós não queremos quantidade, isso é desculpa de amarelo, porque o que nós queremos, irmãos, é quantidade e qualidade, mas não a quantidade por meio da estratégia, mas a quantidade por meio da pregação, porque a igreja é comparada a um corpo, e um corpo, ele naturalmente cresce. O que é que você pensaria do seu filho se ele não crescesse? Você dizer, não, está tudo bem, porque veja só, ele não cresce em número de estatura, mas ele é um menino bom, ele tem bom caráter. Não, você ia procurar urgentemente o que é que está acontecendo, porque algum problema de saúde ele tem. Meu filho não está se desenvolvendo em estatura. Então você quer para o seu filho qualidade e quantidade. E por que você não quer isso para a igreja? Por outro lado, não se alcança isso por meio de estratégia humana. Isso está fadado ao fracasso. Então o que nós esperamos é crescimento paulatino e contínuo da igreja, por meio da pregação. O texto é claro, dizendo, a igreja na verdade tinha paz, e no final, que vivia no temor e no conforto do Espírito, crescia em número. Crescia em número, apesar da perseguição. É interessante você pensar nisso, porque até aqui, tudo que não se vê em Atos é paz. É tudo que se não vê. Eu citei Atos, mas eu queria ir mais longe. Em toda a história da igreja, paz é algo momentâneo e temporário. Porque o que é contínuo e presente na igreja é tribulação. Desde que o mundo conheceu o pecado, nunca mais a igreja teve paz. E ao mesmo tempo nunca deixou de crescer. Deixa eu fazer um retrospecto com os irmãos rapidamente. Quando você tem em Caim e Abel a separação de duas famílias ali, Caim se aparta de Deus, Gênesis 4, verso 16, no sentido de que ele está se apartando para viver a vida dele. Então você tem a geração de uma família. A prova disso é que ainda no final do capítulo 4, você tem a descendência de Caim. E no início do capítulo 5, a descendência de Adão. Como é que eles poderiam ter descendências distintas se um é filho do outro? É porque ali é a família da fé que está se separando. A família de Caim e a família de Adão. Então quando essas duas famílias se separam, você vê claramente o porquê de Caim ter matado Abel. Porque ele é aquilo que João vai contar na sua primeira carta, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 12, João diz, ele era filho do maligno.
Ele perseguia a igreja. O que é que acontece no capítulo 4 de Gênesis? Caim mata Abel. Mas não é uma morte qualquer, porque é uma morte no culto, ou pelo menos por conta de algo que aconteceu no culto. Eles trouxeram ofertas, e porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, porque era sem fé, como diz o autor aos Hebreus lá na sua carta, ele entregou sem fé, e Abel foi recebido porque foi por fé. Então Caim mata Abel, e ele mata tentando acabar com a igreja. É esse o propósito de Caim quando mata Abel. Mas veja, a igreja ela tem dessas coisas. Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Porque o capítulo 4 termina dizendo que Adão se deitou novamente com sua esposa, e no lugar, veja, o texto diz exatamente isso, no lugar de Abel, Deus deu outro filho chamado Sete. E de Sete, na sua descendência veio Enos, de onde voltou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, houve a primeira perseguição. Parecia que a igreja ia sucumbir, mas Deus levanta outro, e outro, e outro, e o nome do Senhor volta a ser invocado. Então, um período pequeno ali de tranquilidade, vem a história de Abraão, perseguição, luta, mas onde a perseguição vai ficar mais clara é da descendência de Abraão, porque da descendência de Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes, você tem José, que vai para o Egito, recebe seu povo ali, generosamente abençoando o povo com comida, tirando-os da fome, e esse povo vai morar, o povo de Deus vai morar no Egito. E aí vem um problema, porque esse povo não para de crescer. Então, outro faraó se levanta que não conhecia José, como diz a Escritura, e esse outro faraó que não conhece José e não conhece Deus, o Deus de José, ele passa a odiar esse povo. E o texto tacitamente diz: por que ele odeia? Porque esse povo cresce demais. Esse povo cresce demais. Então ele escraviza o povo para dominar o poder desse povo. Veja, o que foi dito em Gênesis 1, verso 28 é que um homem tem que dominar a terra. Ele estava dizendo isso para Adão: a igreja vai dominar a terra. E o que é que Faraó tem medo? Que a igreja domine a terra. A teologia do domínio está se evidenciando ali. Quem vai dominar a terra? Então Faraó escraviza o povo, e logo em seguida ele chega ao ponto de mandar matar dos hebreus os filhos de 2 anos para baixo. Veja, não as mulheres, os homens. Não fossem as parteiras que obedeciam mais a Deus do que aos homens, Moisés não teria nascido. Pela providência de Deus, Moisés vai parar na casa de Faraó e é criado pela filha de Faraó. É esse homem que vai libertar a igreja. E a igreja que começou com 70 no Egito, sai com em torno de 2 milhões de membros, no meio da perseguição. Aí você vai e continua lendo a Escritura, passa para os profetas, e é perseguição atrás de perseguição. E para que não fique tão longo esse histórico, você chega nos Evangelhos. O que é que acontece quando você está lendo Mateus capítulo 2? Herodes manda matar os filhos de 2 anos para baixo, semelhante a Faraó, para que Cristo não nasça. E mais uma vez, pela providência do Senhor, o mediador da aliança nasce, cresce, cumpre a lei e é perseguido. Mas ele deixa o evangelho, ele morre, ele ressuscita e deixa o evangelho. E quando ele aparece, já ressurreto, ele aparece para 500 homens. O final, a transição do evangelho para o livro de Atos, você tem 120 pessoas ali, reunidas em Jerusalém, mas Cristo, quando aparece, para 500 pessoas.
500 discípulos. A igreja está crescendo. Mas aí vem um sermão de Pedro, de 500, de 120, né, naquela localidade, vai para 3.000. Aí você tem o sermão, né, outro sermão que vai para 5.000. Aí você vê Estevão e Filipe. A igreja sai de Jerusalém, vai para a Judéia, da Judéia vai para Samaria. O que é que acontece com Estevão e Filipe? São mortos. Ouvindo uma pregação, o pastor disse assim: a igreja do Senhor é como uma pipa, é como um barco à vela, que quanto mais o vento contrário bate, mais ele sobe. Quanto mais o vento contrário bate, mais o barco anda com força. A igreja é assim, irmãos. Quanto mais se bate nela, mais ela cresce. Então, todo esse histórico para você chegar em Atos 9:31 e Lucas interromper a narrativa para dizer: e a igreja crescia. Apesar de tudo, a igreja continuava crescendo. Na perseguição, na luta, na morte dos seus discípulos, com martírio, e a igreja cresce. Então, eu queria agora chamar a atenção para a situação contrária a essa da igreja, porque é isso que Lucas está fazendo aqui. Até agora foi o relato do crescimento em meio à perseguição, mas ele começa o verso 31 dizendo: a igreja, na verdade, tinha paz. É um versículo só para dizer: a igreja tem paz. Não é uma história longa, não é um livro dizendo, esse livro inteiro é dedicado à paz da igreja. Não, é um versículo para dizer, a igreja vive em paz. Então a igreja crescia quando estava na perseguição, e quando ele cita a paz, ele diz, a igreja crescia em número. A gente pensa, irmãos, que grande desafio é se manter firme na fé em meio à perseguição. A gente acha que é assim. Mas citando Johnson, um teólogo, ele diz assim: tempos de crise geralmente nos colocam de joelhos e nos aproximam do Senhor em desesperada necessidade. Os tempos de crise, eles realmente abalam muito a fé, mas quando você se vê desesperado, você se aproxima de Deus. É mais lógico isso. Na crise eu me aproximo de Deus. O problema também é pensar, e quando vem a paz? E quando minha casa está bem? E quando eu estou empregado? E quando eu estou bem com minha esposa? Quando meus filhos me obedecem? Quando a igreja está em paz? Quando meu trabalho está bem? Quando tudo está bem, como é que está a minha vida? Como está a vida da igreja, se Deus nos der momentos de paz? Eu posso lhe dizer com toda sinceridade e tranquilidade que o Brasil hoje é um ambiente de paz para a igreja. Não é a paz que excede todo entendimento, não é a paz de espírito que você imagina, né? Não é isso, mas o Brasil tem liberdade para você cultuar. Quem de nós aqui teve alguma dificuldade para chegar porque foi impedido por uma autoridade? Ninguém. Você vive em paz, a igreja está em paz. Ninguém nos incomoda tanto a ponto de não podermos cultuar. Não existe isso no Brasil. E é nesse momento que eu preciso pensar, o que é que eu estou fazendo no momento de paz? O que é que eu faço no momento de paz? Porque os nossos momentos de tranquilidade, irmãos, deveriam ser para que nós nos abastecêssemos para o momento da tribulação. É como na vida financeira. Você não vai se preparar para o dia mau no dia mau. Você se prepara para o dia mau quando está tudo bem. Quando as coisas estão bem, então você diz, eu preciso gastar menos para juntar para o dia mau. Mas no seu armazém espiritual, o que é que você tem junto? Onde é que você está investindo? Ou você gasta tudo, ou junta pouco? Existem irmãos nossos hoje
que em países onde é proibido o evangelho ser pregado, que eles estão reunidos em casas hoje, trancados, com medo de chegar a polícia e eles serem presos e mortos até. Existem igrejas que se reúnem em locais que não pode ter uma placa, que eles nem podem estar dizendo que estão indo para lá para cultuar, porque é proibido, completamente proibido. E esses irmãos estão cultuando ao Senhor, sem a estrutura que nós temos aqui, sem absolutamente nenhum conforto, e eles cultuam colocando a vida deles em risco. E nós temos paz, liberdade, mas qualquer coisa nos tira do culto. Qualquer coisa nos tira do culto. O sujeito não tem emprego. Ele ora, Deus dá um emprego. Veja, eu não estou citando aqui aqueles que são obrigados a trabalhar, mas Deus dá um negócio para ele abrir, ele dá uma condição dele trabalhar, e ele não se organiza para não trabalhar no domingo. Ele prefere ganhar dinheiro do que estar na igreja. Sábado de noite, formatura, casamento, aniversário, festa de um amigo seu. Domingo, 9h30 da manhã tem culto. Aí você vai 3, 4, 5 horas da manhã. Uma festa. No outro dia você não tem condição física de estar no culto, mas vem de noite para cantar: Senhor, estou aqui para te adorar. Eu vou deixar tudo pelo Senhor. Você não deixa nenhuma festa de casamento por Cristo. Você vai, se você estiver na China, você está morto. Aliás, você está vivo, porque você não vai morrer para poder ir para o culto. Você não tem condição. E aí as desculpas são muitas, né? Porque a gente diz: não, é porque eu tenho que ter consideração pelo meu amigo. Ora, tenha consideração até meia-noite. Tenha consideração até 11 horas da noite. Mas no sábado, digo: meu amigo, muito obrigado pelo convite, mas estou indo para casa. Amanhã eu tenho que ter consideração pelo meu Deus. E nós temos paz nesse mundo para usufruir dessa paz, mas o que a gente faz é, por qualquer coisa, a gente deixa de vir para a igreja. Há uma febre hoje para ter festa no domingo. Não sei se vocês já perceberam isso. Aniversário no domingo, casamento no domingo. Você não pode observar um negócio desse e dizer assim: não, isso é costume. Nunca foi costume. O que está acontecendo, irmãos, é porque o pecado ele tem ganhado cada vez mais espaço, e Satanás sabiamente, sorrateiramente, ele usa esse tipo de coisa para tirar o povo de Deus da igreja. E você se sente obrigado a dizer: eu não posso abandonar meu amigo, mas eu posso abandonar meu Deus. Ora, teu amigo não morreu por ti na cruz. No último dia, teu amigo não vai fazer nada por ti. Você tem que ter consideração primeiro por Deus. Ele deu paz nesse país para que a gente venha para o culto. E qualquer coisa nos tira do culto. E hipocritamente cantamos que vamos deixar tudo por Cristo. E oramos assim, quando a gente não deixa nem o trabalho, nem a diversão, e muitas vezes nem a cama. Porque tem muitos que não foram para a festa, não estão trabalhando, mas não conseguem se acordar, porque amam mais o descanso do que a Cristo. Amam mais o descanso físico do que o descanso espiritual. Porque o domingo é dia de tudo no mundo, menos de descanso físico, né?
Você pode até ter aquela horinha ali que você descansa um pouco, mas é um dia cansativo. Para quem é crente, acorda cedo. Veja, uma família, ela acorda muito mais cedo do que o culto, porque ela tem que organizar os filhos para irem para o culto, tem que se organizar, tem que chegar na hora. Aí passa uma manhã inteira, culto, depois escola bíblica dominical, quando chega em casa, organizar o almoço, e depois organizar a família novamente para a tarde, o descanso da tarde. Quando você menos espera, já é hora de vir de novo, até aquela hora que termina o culto. É um dia cansativo fisicamente. Mas a alma sai daqui leve. Não tem um dia que eu trabalhe mais do que o domingo, que é de 5, 6 da manhã até, às vezes, 11 horas da noite ali no gabinete. Mas não tem um dia que eu chegue mais leve em casa espiritualmente do que o domingo. É um dia de paz. E nós trocamos essa bênção por qualquer coisa. Verso 31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Veja, ele está pontuando aqui até onde foi o evangelho. A promessa do capítulo 1, no verso 8, do próprio Cristo é: vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Então Lucas está parando aqui para dizer: veja, o que Cristo disse já se cumpriu até aqui, e a igreja está em paz. Saulo tinha sido expulso de Jerusalém, versos 26 a 30, teve que ir embora para Cesareia, e de Cesareia foi enviado para Tarso, por conta da pregação. Mas Lucas diz: independentemente disso, a igreja está em paz, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Aí ele diz: mas como é que esse povo vive em paz? Segunda parte do texto: edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Estava em paz, sendo edificada. Essa é uma figura que é mais usada por Paulo, mas que Lucas está tomando emprestado aqui, a edificação da igreja. E principalmente por Pedro, aliás, na sua carta. Pedro, no capítulo 2 da primeira carta, ele vai dizer que a igreja é como um edifício onde o fundamento são os apóstolos, a pedra angular é Cristo, e todo o edifício está sendo montado ali com a igreja. Onde é que a igreja está sendo edificada? Na palavra. Atos é um livro que tem uma narrativa com 19 sermões. Ou seja, a edificação da igreja não é em qualquer coisa, é na palavra. Ela está sendo edificada com base na verdade de Cristo. Agora, como é que ela caminha? Caminhando no temor e no conforto. No temor e no conforto. Como é que se anda no temor do Senhor, irmãos? Veja que são duas faces de uma igreja saudável: temor e conforto. O que é temor? Eu queria que você voltasse comigo para Êxodo, capítulo 20. A gente fala às vezes as coisas sem pensar, né? Falamos tanto em temor e às vezes nem sabemos para que serve o temor. Verso 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja, não temam. Qual o problema aqui de Israel? Eles estão vendo o fogo, o clangor da trombeta no monte, Deus falando, a voz se estremecendo, e eles dizem: não, Moisés,
não deixa que Deus fale conosco, fala-nos tu e não ele. Eles temem Deus, e é o falso temor, é o temor que me distancia de Deus, é o temor que me coloca longe de Deus. Então, ele diz, não temam dessa maneira. Deus colocou o temor no teu coração para que vocês não pequem. Ou seja, o propósito de que eu tema Deus não é para me distanciar dele, mas é para que eu não peque. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando você teme Deus, você tem temor para não fazer aquilo que está contra a lei dele. Então, esse é o princípio da sabedoria. E não é minha sabedoria, é a sabedoria de Deus. O que é que o Senhor quer que eu faça? Então, eu temo o Senhor, eu desejo fazer a vontade de Deus. Então, é preciso ter temor pela mão de Deus, é verdade, mas é o temor que me aproxima dele. Agora eu queria que você fosse voltando para Atos capítulo 5. As investidas de Satanás em Atos são muitas. Ele primeiro, ele tenta trazer perseguição, levando os apóstolos para a prisão, os apóstolos são libertos. Depois vem a hipocrisia sendo lançada aqui na igreja. Ananias e Safira, eles mentem ao Senhor. E aí vem a disciplina. Ananias e Safira, eles são completamente consumidos diante da presença de todo o povo. Os homens veem a ira de Deus sendo consumada naqueles homens. Então, o final do capítulo, do verso 11, aliás, final da primeira sessão no capítulo 5, no verso 11, é dito assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quando foi que veio o temor na igreja? Quando houve disciplina. Lá no Antigo Testamento, quando eles viram a voz do Senhor, eles temeram. E aqui eles estão temendo porque eles estão vendo a disciplina. A igreja andava no temor do Senhor. Como é que a igreja vai temer a Deus se ela não sabe, ela nunca provou do que é o peso da mão de Deus? Igrejas que nunca passaram por um processo disciplinar, que nunca viram o irmão seu sendo tratado, o pecado sendo tratado, esmiuçado, cuidado, punido. Essas pessoas não sabem ainda o que é temor. Não provaram, podem ter ouvido falar, podem ter lido, mas não provaram ainda do que é o temor do Senhor. O temor do Senhor vem quando nós vemos a ira de Deus caindo sobre alguém. Então é gerado na igreja um sentimento de temor. E veja, o texto diz que foi toda a igreja temeu. E não só isso, e todos quanto ouviram a notícia. Ou seja, a igreja e o mundo temeram a Deus. Sabe o que é que acontece hoje? Por não ter disciplina, a igreja não teme a Deus e o mundo zomba do nosso Deus. Porque dizem, para que eu vou para essa igreja? O presbítero de lá tem uma vida devassa, vive fazendo todo tipo de loucura, trata mal a mulher, tem amante, tem isso, tem aquilo, ninguém faz nada. Eu imagino que você já tenha ouvido casos desse tipo. Acontece isso e aquilo, ninguém faz nada. Mas por que o povo está dizendo isso? Eu não quero ir para um lugar que é igual ao mundo, porque no nosso país é assim, tudo acontece às claras e ninguém faz nada. Então qual é a diferença da igreja para o mundo? Aí, mas dentro da igreja você ouve, não, mas fazer isso é um negócio muito radical. É falta de amor. É falta de cuidado. A igreja é como um hospital, não pode ferir os que já estão feridos. Ora, irmãos, a igreja é um hospital, mas quando chega alguém queimado no hospital,
ele não é acariciado. Aquele ferimento tem que ser tratado, arrancado, e dói. Dói muito. A igreja que anda no temor do Senhor é a igreja que teme a Deus, porque provou quem Deus é. Por outro lado, voltando lá para o texto de Atos 9, no verso 31, a igreja não só caminha no temor, mas é no temor e no conforto do Espírito. A igreja que procura o conforto do Espírito. A igreja, porém, que só tem temor, a igreja que é legalista, a igreja que só apresenta o pecado, onde você sai dali todo domingo completamente destroçado, porque ela bate e ela tem aqueles princípios de uso e costume, e você só é crente se fizer isso e aquilo, e a única coisa que você sai dali é com o sentimento, eu estou perdido. É um temor grande demais, porque tudo que eu faço é pecado. Então você vai procurar conforto em alguma coisa. E esses lugares, geralmente nesses lugares, você tem irmãos se desviando para embriaguez. Tem outros se desviando para prostituição. Para vários vícios. Por quê? Porque ele foi tão reprimido, o temor é tão grande. É uma coisa tão pesada em cima dele, que ele não aguenta mais. Não foi apresentado a ele Cristo. Não foi apresentado o Evangelho, é só lei. Então ele vai buscar conforto em alguém, consolo em alguém. Isso não é justificativa para o pecado dele, você entende? Isso é natural, vai acontecer isso. A igreja não caminha só no temor, ela caminha no temor e na consolação do Espírito. A consolação do Espírito. Irmão, sai daqui consolado. A igreja vai crescer. Os nossos pecados estão sendo tratados. Você não vive do jeito que você quer. Você tem uma igreja que cuida de você. Você tem cuidado pastoral. Tem presbíteros que amam a palavra. Diáconos que são misericordiosos. Irmãos que se preocupam com você. Então você não pode sair daqui destroçado. Você tem tudo isso. Deus preparou tudo isso. Então você tem que sair daqui consolado. Tem paz para vir para o culto, tem paz para cultuar em casa, tem paz para abrir a Bíblia. Você vive em paz, apesar de tudo. Então, se você vive em paz, caminhe no temor, na consolação do Espírito. Qual é a consequência disso? O final do texto. A igreja crescia em número. A despeito das estratégias mundanas de crescimento da igreja, a igreja cresce, irmãos. Não precisa disso. Não é necessário nós formarmos aqui um grupo de evangelismo. O grupo de evangelismo dessa igreja, ele tem um total de membros da igreja. Total de membros da igreja é o número de evangelistas que nós temos aqui. O problema é o sujeito quer ir para a África para fazer evangelização. Hoje pela manhã, conversava com o Caio Leite. O Caio disse uma coisa tão interessante, irmãos, dizendo assim: eu acho tão estranho, pastor, porque alguns irmãos eles não evangelizam dia nenhum no ano. Aí quando chega no São João, tem um grupo evangelizando no Parque do Povo. E ele começou a falar de outras coisas, isso me veio à mente agora à tarde. E pensando nisso, veja só, não vou nem entrar no mérito se ali o sentimento é verdadeiro ou não quero pensar nisso. Mas só no seguinte: essa pessoa que vai para o Parque do Povo, se arriscar no lugar daquele, inclusive, ela tem na escola pessoas que sentam do lado dela um ano inteiro. Todos os dias do ano, elas não falam de Cristo. Muitas delas não falam de Cristo. Alguns trabalham,
com ímpios e não falam de Cristo. Tem pessoas que ela podia convidar para ouvir o evangelho na igreja, elas não convidam porque tem vergonha muitas vezes de falar de Cristo. Temos paz, irmãos, o que é que nos impede ainda? Porque essas cadeiras ainda estão vazias. Não coloque a culpa no pastor somente. Eu sou um dos evangelistas dessa igreja, não o evangelista. Toda a igreja precisa evangelizar. Todo dia você tem oportunidade. Quando você senta no ônibus, tem alguém ao seu lado que nunca ouviu de Cristo, você precisa falar. Quando você pega um Uber, você poderia falar, convidar aquela pessoa para vir para a igreja, você não fala. Seus amigos você não fala. Se não fala na paz, imagine se houver um dia de perseguição. E se a gente não pensar em perseguição, mas pensar em outro motivo que lhe impeça de vir para o culto, irmão, se você tem faltado do culto por motivos banais, talvez Deus lhe dê um motivo para você faltar e sentir falta. Como eu falei hoje pela manhã, quando os nossos filhos choram sem motivo, nós damos motivo para eles chorar. Quando nós faltamos o culto sem motivo, Deus pode dar um motivo para você faltar. Uma doença, um grande problema. Não brinque com a mão de Deus, irmãos. Não brinque com a mão de Deus. A igreja vive no temor e na consolação do Espírito Santo. E o número que nós vamos chegar, nós não sabemos. Mas temos a certeza de uma coisa: o número completo dos eleitos vai ser alcançado. Nesse dia, nosso Senhor voltará para buscar a sua igreja, que viveu no temor e na consolação. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra e porque ela encontrou um lugar no nosso coração. E pedimos, Senhor, ajuda-nos a termos menos temor de homens e mais temor ao Senhor. A não buscar consolação nas coisas desse mundo, mas em Ti. Porque se vivermos dessa maneira, veremos, por meio da evangelização dos descrentes, a igreja crescendo. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém.